Olá pessoal, vou aproveitar aqui o pregão de hoje, dessa sexta-feira, dia 10 de agosto, para comentar aqui um tópico muito importante para quem opera com Ichimoku, que é a relação íntima que existe, sinérgica, vamos dizer assim, entre os candles e o Ichimoku. O candlestick, por ser a representação do preço, uma representação pura do preço, revela melhor o sentimento do mercado. Quem está mais forte? O lado comprador ou o lado vendedor? Quem é que está agredindo? Então, a gente vai tentar mostrar para vocês que são dois elementos importantes para quem opera esses mercados. O que a gente pode chamar, talvez, de estratégia e tática. O Ichimoku, baseado em médias, é importante para definir a tendência do mercado, né? Áreas de suporte e resistência e a força da tendência, o momento. Então, por exemplo, né, serve para definir se a gente deve comprar ou deve vender, se deve procurar uma oportunidade de compra, uma oportunidade de venda ou ficar fora do mercado. Já o candlestick vai servir para a gente saber a hora de entrar, a hora de comprar ou vender, a hora de sair da posição. Esse timing de entrada e saída, o candlestick ele pode sinalizar melhor, né? Então, a gente tem dois elementos aqui fundamentais, né, no processo de decisão. O elemento estratégico, né, saber se compra, se vende, se fica de fora. E o aspecto tático, que é a operacionalização da operação. Exatamente quando comprar, quando entrar no mercado, exatamente quando sair do mercado. O candlestick, ele é uma representação simples do preço, muito simples, bastante visual, né? Mas, vamos dizer assim, tem vários padrões, né? Não é para decorar os padrões, mas entender a lógica comportamental que está por trás de cada padrão do candlestick. E o bacana é que há uma simetria entre os padrões de compra e os padrões de venda. Então, de um modo geral, se você entende, né, os padrões aqui de compra, vai entender os de venda e vice-versa, né? No meu caso aqui, a forma que eu opero, né, eu já comentei no vídeo passado sobre a questão do momento na entrada da operação. Eu utilizo o candle de força, né, muito parecido aí com o Marubozu. Marubozu de alta para compra, Marubozu baixa para venda, né? Basicamente utilizo essa sinalização, né, do candle, né? Há sinalizações também do Ichimoku, das médias de Ichimoku, mas elas não são, vamos dizer assim, tão precisas ou não têm o timing, né, adequado em relação ao candlestick. O candlestick dá esse timing mais adequado para entrar numa operação. Bom, aqui tem um resumo, né, das simulações, das entradas com o setup de agressão nessa semana. E a gente pode observar, né, que tem acontece com frequência esse setup de entrada, e é o que eu utilizo aqui, vamos dizer, na maior parte das vezes, né? E na saída da operação, eu também utilizo o candle, né? Normalmente um padrão de reversão, né? Nos comentários que eu faço, nas simulações, que os alunos recebem todos os dias, né, após o fechamento do pregão, tem muita saída, seja da venda ou da compra, baseado numa sinalização de um padrão candle de reversão. Então, eu utilizo muito na saída da operação. Mas muitas vezes é interessante também usar o candle de reversão, geralmente não é o Marubozu, né, para entrada na operação também.
entrada na compra e entrada na venda. Como é que funciona isso? Né? Se o candle é um padrão de reversão, né, eu utilizo esses padrões na entrada nas situações de correção da tendência. Então, por exemplo, uma tendência de alta, quando o preço se corrige até o suporte, né, dessa tendência de alta, e aparece um candle de reversão, pode ser uma sinalização de entrada. Da mesma forma, utilizo, né, para a saída, né, um candle também de reversão. Mas essa ideia de usar o candle de reversão na entrada, né, é na correção da tendência. Né? No caso de uma tendência de alta, é numa área de suporte, que pode ser uma das médias aqui do Timor. Pode ser na Tenkan, na Kijun, na 5A ou na 5B. A mesma coisa na tendência de baixa. O mercado está caindo, mas há correções até uma área de resistência, um nível de resistência, e nesse nível de resistência, o surgimento de queda de reversão é uma sinalização de entrada numa operação de venda. Né? Observe que essa entrada aqui, através do candle de reversão, deve ocorrer na correção da tendência. A gente deve sempre operar a favor da tendência. Claro que existem algumas exceções, né? Vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, a gente deve aproveitar a tendência, operar do lado mais forte. Né? No pregão de hoje, vamos dar uma olhada no pregão de hoje. Hoje o pregão foi de baixa, né? E a gente vai ver que ocorreram várias oportunidades de entrada na correção da tendência de baixa. Então vamos dar uma olhada aqui. Abriu com o forte gap de baixa, né? Normalmente a gente não opera aí na abertura, a gente tem pouca informação, o preço já corrigiu até as médias, foi até a média Kijun, né? Principal média aí do Ichimoku. E agora pode surgir, né, uma oportunidade de entrada na venda. Né? Veja que o G10 também está baixista, ambos os termômetros estão baixistas, e agora surgiu aqui uma agressão de 65 pontos. Aqui não é uma figura de reversão do candle, mas é uma agressão. Normalmente a gente entra aqui nas agressões aqui. Bom, eu vou seguir aqui candle a candle. Veja que ele respeitou aqui a Tenkan, né? A primeira referência de resistência. Continuou caindo. Ganhou força aqui com a Tenkan cruzando aqui de um para baixo. A Chico também rompendo aqui o preço. E acabou atingindo aqui o nosso top gain de 400 pontos. Então esse é um trade, vamos dizer, básico, normal, aí com setup de agressão, que ocorreu depois aqui de uma abertura com gap de baixa, uma correção até aqui de e uma agressão vendedora. Né? Mas hoje o mercado realmente foi fortemente baixista e observe aqui uma nova agressão, né? Uma agressão forte agora, 200 pontos, né? Depois aqui de vamos dizer, uma pequena consolidação aqui. Aqui poderia ser uma exaustão, precisa tomar alguns cuidados aqui, né? Mas dado aqui que é ainda, vamos dizer, né? Ainda estamos aqui na primeira perna, acabou a primeira perna aqui, há a possibilidade de continuidade aqui no movimento, né? O mercado está fortemente baixista. Então, aqui também uma entrada no candle de agressão. Continuou caindo. E aqui um candle de equilíbrio, né? Depois desse movimento aqui baixista muito forte, né? Que não corrigiu além da Tenkan.
Um candle de equilíbrio, né, é uma sinalização de saída da operação. Agora a gente vai ver uma situação que houve uma correção da tendência até aqui próximo daqui de e formou aqui um padrão de reversão do candle. Não deu uma agressão, mas formou um padrão de reversão. Na verdade, era uma grávida de baixa que foi confirmada aqui por esse último candle aqui, que seria uma oportunidade de entrada na venda, né? A gente não vai entrar aqui, que basicamente a gente utiliza o candle de agressão, não foi um candle de agressão, mas só para ter uma ideia, que num movimento forte, né, essa possibilidade de entrada com candle de agressão, com candle de reversão, né, após uma correção da tendência, é uma possibilidade forte, né, numa área aqui de resistência, né. Observe que houve um movimento aqui para baixo, né, agora está corrigindo de novo, né, está corrigindo de novo. E aqui também formou um padrão de reversão, né, e podia ser também uma entrada na venda. Formou aqui um primeiro candle tipo, né, uma estrela cadente, e vamos dizer assim, confirmado aqui por esse último candle aqui baixista, né, fechou bem abaixo aqui da estrela cadente, né, mas também seria uma entrada que não seria de agressão, não deu uma agressão aqui, né, mas a ideia de um padrão de reversão após uma correção da tendência. Voltou a cair. Esse tipo de procedimento, ele funciona bem numa situação de forte tendência. Quando é que ocorre isso? Quando os dois gráficos estão convergindo, quando os dois termômetros estão absolutamente altistas ou baixistas, como é o caso aqui. Vamos seguir mais um pouco. Tá corrigindo de novo, né, até a principal resistência, que é aqui de e aqui fez um novo padrão de reversão, né? Aqui formou quase aqui um enforcado com um candle baixista em seguida. Aqui também não deu agressão, mas vamos ver o que acontece. Acabou indo para baixo, né? Agora deu uma agressão aqui, mas já é mais uma exaustão aqui, né, do movimento. Então veja que, às vezes, esperar apenas o candle de agressão limita um pouco aí as oportunidades de entrada na operação. Então eu estou dando esses exemplos, né, de entrada com candle de reversão após uma correção, nessas situações, né, de forte tendência, na correção de uma forte tendência. Muitas vezes não surge aí o candle de agressão. Agora também, vamos dizer, também seria que houve uma pequena correção novamente, né, até aqui de principal referência de resistência, e aqui houve tipo um envolvente de baixa, seguido por um candle baixista, também seria uma oportunidade de entrada na venda. Acabou caindo aí, agora fez um candle de exaustão, e aqui no caso, né, numa entrada, aqui nesse caso, né, no candle de reversão, aqui na resistência, o candle de exaustão pode ser uma dica de saída, já que você imagina que seja um candle de exaustão, então seria o final aqui da perna, uma oportunidade de saída. Então veja aqui nesse gráfico, né, nos exemplos que eu dei aqui, deixa eu assinalar aqui, houve aqui, né, uma primeira correção aqui próximo daqui de que é a reversão, depois teve uma segunda correção,
né? E o candle de reversão como entrada, aqui uma terceira, né? E aqui uma quarta. Nesses exemplos, né, que eu estou dando, nem sempre isso dá certo, né? Mas nesses exemplos, né, em todas as situações de entrada aqui, que não foi possível, né, se você opera apenas com candle de agressão na entrada, ocorreu aqui um ganho interessante aqui, já que após essa entrada houve um movimento para baixo aí, né? A gente vai ver que nem sempre, né, essa regra dá certo, né? Então precisa praticar bastante para identificar situações que pode não dar certo. Vamos seguir mais um pouco aqui. Deixa eu dar uma agilizada aqui. Ó, tá corrigindo de novo. Foi até aqui Jun, né? Até ultrapassou um pouquinho, né? E aqui também fez um padrão, tipo um padrão de reversão, né? Um candle de equilíbrio aqui, um doji. Aí vem um candle baixista, acabou rompendo aqui Jun. Será que aqui é uma oportunidade de venda, né? Vamos seguir um pouquinho. E olha, já voltou forte aqui. Então, nem sempre isso é possível. Na verdade, aqui é um detalhe aqui, né? Vamos dizer assim, que ele não conseguiu efetivamente, né, romper aqui a média Tenkan, né, vamos dizer assim, né, que representa aqui, junto com a Kijun, uma área de equilíbrio, né, acabou indo para cima. Então, tomar cuidado, que esse padrão de entrada é interessante ser aplicado, mas não quer dizer que vai funcionar sempre. Bom, tá indo até a nuvem agora, né? Voltou de novo um pouquinho aí. A nuvem é uma área de resistência importante, né? Já que ele acabou rompendo acima aqui das médias. E agora fez aqui também um bonito candle aqui de reversão, aqui na área de resistência, né, da nuvem. Aqui uma estrela cadente e um forte candle baixista aqui, ó, né? Também não deu agressão, mas deu um padrão aqui de reversão. Tem a Kijun ainda aqui, né? Tem uma Kijun ainda aqui como um suporte, mas o G10 está totalmente baixista. A Kijun também. A Kijun Lascaux ainda está acima do preço. Mas para saber, né, para ver a importância desse padrão de reversão numa área de resistência, né, quando existe ainda um cenário baixista forte, pode gerar um trade interessante aí. Vamos ver o que acontece. Fazer candle a candle. Deu uma segurada aí na Kijun, mas acabou rompendo, né, e fez um belo movimento aí. Agora deu um candle aqui de agressão, né? Se você não entrou aqui, né? Era realmente uma situação um pouco duvidosa, né? Dado que havia aqui as médias, né? Principalmente aqui de né? Como suporte. Aqui deu agressão, poderia ser uma exaustão, né? Mas o movimento está muito forte. Olha, observe que a Chico rompeu aqui as médias, rompeu o preço. A gente tem um momento muito forte aqui nessa entrada aqui de agressão, né? Que acabou dando um movimento forte ainda, né? Aqui poderia ser uma opção de saída, né? Dado o forte movimento baixista aqui, ou você aguarda, né? Aqui acabou devolvendo, né? Acabou devolvendo aqui mais ou menos aqui uns 70 pontos aqui. Bom, vamos seguir mais um pouco. Aqui veio uma outra agressão em seguida, né? Tá com cara de exaustão. Observe que aqui no G10, né, que a gente está aqui na mínima do dia, tá muito forte o movimento
E esse último movimento foi muito forte aqui, ó. Então tem o perigo aqui de ser um candle de exaustão, né? Esse candle, só esse candle aqui foi de 250 pontos, né? Algo muito semelhante, né, a esse candle aqui, que também formou um fundo. Então, aqui, na situação, né, muito perigosa a entrada aqui na venda. Acabou voltando. Hoje foi um dia de muitas vendas, né? Um movimento muito forte, e aí a gente aproveita, né, para vender nas correções da tendência. Aqui é agora um novo caso de agressão, que é o nosso padrão aqui de entrada, né? Pode sugerir aqui, né, um suporte importante, mas ele saiu aqui de uma área importante, né, deu uma consolidada, né, depois desse movimento forte aqui, ele voltou, deu uma consolidada e um forte movimento agora de agressão. Em cenários fortemente baixistas, a gente pode arriscar aqui uma nova entrada depois de um movimento de consolidação, diferentemente dessa situação, né, onde praticamente não houve correção, não houve consolidação. Após uma consolidação, vale uma aposta novamente aqui na venda. Ganhou força agora. Está vendo algumas realizações aí, mas o movimento ainda é bastante baixista, até que atingiu aqui o stop gain de 400 pontos. Então a gente está observando, né, no movimento fortemente baixista de hoje, né, que há a possibilidade de reentradas, né, no movimento baixista, utilizando tanto o candle de agressão, né, tomar cuidado para não ser um candle de exaustão, e também em algumas situações, no teste da resistência, né, um padrão de reversão do candlestick. Aqui houve um padrão de reversão, né? Mas a gente tem aqui claramente aqui a Kijun, né, como uma referência de suporte. A gente também está próximo aqui das mínimas do dia, né? Então convém aguardar. Acabou respeitando aí num primeiro momento, rompeu agora, mas sem força, né? Agora entrou dentro da nuvem, o mercado está se recuperando um pouco, né? Já observa aí a Chico acima aqui do preço, acima das médias, deu uma agressão, mas ainda pode ser uma exaustão, uma sequência de alta, ainda próximo da nuvem, a Chico ainda abaixo da nuvem. Aqui deu poderia, aqui, na verdade, que foi uma agressão, né? Mas está acima uma agressão vendedora, está, né? Acima da nuvem, acima das médias. Tem muito suporte aí para ser rompido, né? Ou para ser defendido, né? Então, normalmente a gente evita esse tipo de entrada contra, né, um movimento recente de alta aqui. Aqui uma nova agressão, mas está com uma cara de exaustão pelo movimento aqui. A Chico ainda está dentro da nuvem. E a gente tem aqui Kijun, aqui uma resistência forte, aqui próxima, né, no G10. Também médias invertidas. Então, vários sinais aí que sugerem, né, prudência aí na entrada na compra. Bom, agora teve um cano forte aqui, ó, né? Houve um movimento aqui baixista, né, considerável, e aqui uma reação muito forte aqui. Aqui é complicado aqui uma entrada,
né? Ainda está muito próximo aqui do topo anterior, mas há um momento muito forte aqui, né? Apesar também do teste aqui da Kijun no G10, a gente tem uma Chico aqui, né? Rompeu as médias, está rompendo o preço aqui, e a mesma coisa em relação aqui ao próprio preço presente, né? O termômetro, né, está totalmente altista. Pode ser uma aposta, é um pouco mais arriscada, mas pode ser uma aposta na compra. Está observando aqui a volatilidade que está ocorrendo nesse momento. E se você entra, né, nessa aposta, né, tomar muito cuidado, né, depois de dois candles aqui, com forte sombra superior e um candle de alta aqui, é momento de saída, né? Tá com cara já de exaustão, né? Depois aqui dessa perna de alta. Bom, acabou dando, né, no movimento de hoje aí uma oportunidade de compra, né? Mas o mercado acabou voltando aqui para a nuvem, para a área de equilíbrio do preço. E acredito que vai ficar próximo aí dessa área de equilíbrio, próximo da nuvem, aqui até o final do pregão aí. Mas foi um pregão, vamos dizer, eminentemente baixista. E esse pregão serviu, né, para mostrar para a gente que há outros setups de entrada, fora de agressão, né, e que a gente deve utilizar também, né, porque isso pode limitar, né, as entradas, principalmente quando existe uma tendência, que é quando existem as melhores oportunidades aí de operação. Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter dado bons exemplos aí, né, da aplicação de padrões candle, né, e nesse caso, especialmente com uma sinalização de entrada na operação. É isso aí. Então, bons negócios na semana e até a próxima.